O Mundo na Guaíba. Apresentação: Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e BioPlus, que produz o Biol 2000. Associe-se ao Cindy Lojas Poa e contrate agora seu certificado digital com desconto. Acesse em certificado.conectarhub.com.br e aproveita. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimentos, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, fossas, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicações. Biol 2000. Um produto ecológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você nem precisa ir atrás dele, basta pedir pelo WhatsApp 97401-2992. Eu vou repetir, 97401-2992. Ou, se você for na Tubolândia, comprar algum produto lá, saiba que ele está disponível também ali na Tubolândia, o Biol 2000. Em setembro de 2022, Putin declarou que Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia estavam sendo incorporadas à Rússia, uma medida que os estados da Europa Ocidental disseram ser ilegal e que a maior parte do mundo não reconhece. Os tempos passaram, o governo dos Estados Unidos mudou e nessa semana a Rússia consolidou a tomada total de uma das 4 províncias ucranianas, Lugansk. A Rússia declarou vitória na região separatista de Lugansk e a comunidade internacional já discute a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. Os parabéns vieram do presidente. Vladimir Putin cumprimentou as forças russas durante reunião transmitida pela TV com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. O vídeo feito pelo batalhão checheno, que luta por Moscou, mostra o momento em que a cidade de Lysychansk caiu. Era o último reduto dos ucranianos em Lugansk, na região separatista do Donbass. Putin deu um dia de folga para os soldados que participaram da operação. As outras unidades militares mantêm a ofensiva para conquistar a outra província pró-Rússia, Donetsk. A vitória foi comemorada no espaço. Os 3 cosmonautas russos a bordo da Estação Espacial Internacional publicaram uma foto segurando a bandeira dos territórios separatistas. O governador de Lugansk disse que a decisão de retirar as tropas ucranianas de Lysychansk foi para evitar uma nova Mariupol, em referência à cidade portuária praticamente destruída no conflito. Na comunidade internacional, o debate já gira em torno do pós-guerra. Líderes globais, como a presidente da Comissão Europeia, se reuniram na Suíça. O presidente Volodymyr Zelensky participou via videoconferência e disse que a reconstrução da Ucrânia será a maior contribuição à paz mundial.
E nos combates dessa semana, foi abatido um alto comandante militar russo. A Rússia anunciou nesta quinta-feira a morte do vice-chefe da Marinha, Mikhail Gudkov. Segundo o Ministério da Defesa russo, Gudkov foi assassinado durante operações de combate na região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. A área é alvo de ataques de Kiev. Gudkov é um dos oficiais de mais alta patente a morrer desde o início da invasão russa à Ucrânia em 2022. O militar de 42 anos servia desde 2000 e recebeu a medalha de Herói da Federação Russa do presidente Vladimir Putin há 2 anos. Essa é a condecoração mais importante a nível nacional. Em agosto do ano passado, o exército ucraniano lançou uma ofensiva surpresa na região de Kursk e conquistou uma grande parte do território. Por mais que a Rússia tenha declarado em abril que recuperou as zonas ocupadas, os combates continuam na fronteira e nos arredores. E a Rússia conseguiu abater um F-16 da Ucrânia. Pela terceira vez desde o início da guerra da Ucrânia, Kiev perdeu um F-16, um dos caças mais avançados do mundo, e que foram entregues ao país por aliados ocidentais para tentar fazer frente à superioridade aérea da Rússia no conflito. A aeronave foi abatida por Moscou durante a maior ofensiva aérea dessa guerra, lançada neste domingo, dia 29. O piloto foi morto na ação. Estima-se que a Ucrânia tenha recebido, até o final de 2024, cerca de 20 aviões do modelo F-16 de diferentes países. Porém, as Forças Armadas do país mantêm o total sigilo, total segredo sobre esses equipamentos. Pelo menos 2 pessoas foram mortas e outras 7 ficaram feridas nos últimos ataques. A Ucrânia diz que mais de 530 drones e mísseis russos foram lançados contra o seu território. Segundo o exército ucraniano, as forças de Kiev conseguiram abater 211 drones. A ação aérea de Vladimir Putin foi mais uma etapa da retaliação ao mega-ataque ucraniano contra a frota de bombardeiros russos ocorrido no começo de junho. A seguir, Turquia quer usar posição estratégica para se tornar potência mundial. Galeazzi e Martinox, há mais de 42 anos sendo referência na distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis no sul do Brasil, sempre em busca da qualidade nos processos e a satisfação de nossos clientes. Contamos com um amplo estoque de alumínio, cobre, latão, bronze e aços inoxidáveis. Acesse galeazzi.com.br. Galeazzi e Martinox, qualidade e tradição na distribuição de metais. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A Turquia, herdeira do Império Otomano, vem tentando, através de seu líder, Recep Tayyip Erdogan, exercer um papel cada vez mais relevante no cenário mundial. Este papel do passado e do presente da Turquia nos é relatado pelo Serviço Brasileiro da BBC. Há exatamente 100 anos, o poderoso Império Otomano chegava ao fim. O Império Islâmico, que durou 600 anos e governou boa parte do sul da Europa, do Oriente Médio e do norte da África, deu lugar a uma nova nação, a Turquia. O colapso do Império Otomano teve um impacto profundo na política mundial. A queda do Império contribuiu para instabilidades regionais.
que mais tarde levariam à guerra nos Balcãs e conflitos no Oriente Médio. Há quem diga que, mesmo hoje, esse passado otomano da Turquia influencia as decisões de seu líder, Recep Tayyip Erdogan, cuja ambição é transformar o país novamente numa força global. Esses símbolos da Era Otomana têm um propósito, que é construir uma nova narrativa da Turquia baseada em um exagero das glórias do passado. Exaggerated, glorified past. Mas por que as ambições da Turquia importam para o mundo? Por causa da sua localização única e da esfera de influência de Erdogan, que se estende por diferentes continentes. O território da Anatólia, onde fica grande parte da Turquia moderna, é um elo de ligação entre continentes, o que já era muito importante estrategicamente séculos atrás. É onde o Império Otomano foi fundado em 1299. Governado por poderosos sultões, ele foi o último império islâmico do mundo. No seu auge, o Império Otomano controlava terras em 3 continentes. Mas a partir de 1800, o império entra em decadência. Afundado em problemas econômicos e perdas territoriais, ele ficou conhecido como o doente da Europa. Uma onda crescente de nacionalismo levou a movimentos de independência nos Balcãs. E o império começou a desmoronar. A desintegração foi caótica e sangrenta e, em 1915, aconteceram assassinatos em massa e deportações de armênios étnicos. Um massacre que os armênios definem como genocídio, um termo que a Turquia rejeita. A derrota dos aliados com o fim da Primeira Guerra Mundial selou o destino do império, e os otomanos perderam a maior parte do seu território. O colapso do Império Otomano teve um impacto profundo na política mundial. Ele basicamente levou à criação do que conhecemos como Estados-nação do atual Oriente Médio, dos Balcãs e do Cáucaso. A transição da Turquia de império para Estado-nação começou com Mustafa Kemal, um comandante carismático do exército nacionalista. Ele rejeitou o controle imperial e, em 1919, lançou a Guerra de Independência Turca. As vitórias militares levaram à formação da Turquia, tal qual a conhecemos hoje. Ataturk idealizou uma Turquia soberana, um Estado-nação moderno e secular que acompanharia os avanços tecnológicos do Ocidente. Em outubro de 1923, a Turquia foi declarada república e Mustafa Kemal foi seu primeiro presidente. Ele ficou conhecido como Ataturk, ou pai dos turcos, e começou a transformar o país. Instituições islâmicas foram fechadas e roupas ocidentais ganharam espaço e as mulheres conquistaram mais direitos, incluindo votar, ser eleitas e receber heranças. Ataturk morreu em 1938. Mas o seu legado dominou a política turca durante as décadas que viriam. Depois de Ataturk, a Turquia manteve um pé no Ocidente, aliando-se à OTAN em 1952. Durante a Guerra Fria, a Turquia se aproximou mais dos Estados Unidos e era vista como uma zona tampão entre o Ocidente e a União Soviética. Seus poderes crescentes como presidente, ao lado da popularidade no mundo muçulmano, deram a Erdogan ainda mais influência no cenário global. A liderança que governa a Turquia hoje acredita ser a única herdeira do legado otomano como superpotência. A posição da Turquia na encruzilhada entre Europa, Ásia e África reforça essa influência. Ela controla a passagem, é um país de trânsito que conecta gás natural e petróleo aos mercados mundiais. A Turquia também tem uma proximidade geográfica com zonas de conflito. O governo de Erdogan quer muito se aproveitar das oportunidades que a posição da Turquia oferece. Portanto, a Turquia aparece automaticamente como candidata a país mediador. Erdogan mantém laços estreitos com os presidentes Zelensky, da Ucrânia, e Putin, da Rússia. Sua mediação na guerra entre esses dois países ajudou a garantir um acordo sobre cereais.
E, em outubro de 2023, o presidente Erdogan se ofereceu para mediar também o conflito entre Israel e Gaza. Elinden geleni yapmaya hazırdır. O apoio dele à causa palestina é antigo. Em 2009, ele chegou a abandonar o encontro de Davos depois de uma discussão acalorada com o presidente de Israel sobre a faixa de Gaza. Erdogan apoia uma solução de 2 estados para o conflito. Com Erdogan, a Turquia também aumentou sua presença militar no exterior. Ele fortaleceu laços comerciais com China, Rússia e Índia e expandiu a rede diplomática turca, especialmente em países da África. A África é muito rica em recursos naturais e é também uma área de luta geopolítica entre o Ocidente, a China e a Rússia. Em Ankara, acredita-se que a presença da Turquia na África facilitaria e fortaleceria a influência turca na política mundial. Se a influência global da Turquia parece estar em alta, a alta inflação doméstica limita o seu poder econômico. E nos últimos anos, o histórico de direitos humanos do país prejudicou suas relações com o Ocidente. A Turquia talvez esteja exagerando e confiando demais na sua importância geopolítica em utilizá-la para reprimir críticas relativas ao seu retrocesso democrático ou às suas escolhas na política externa. Mas a situação não é simples. Mesmo com o pedido de adesão da Turquia à União Europeia travado, o bloco confiou diversas vezes à Turquia o controle do fluxo de refugiados para a Europa. Eu acredito que antes Erdogan enxergava a Turquia mais próxima do Oriente. Mas a Turquia acabou percebendo que, por ficar entre o Ocidente e o Oriente, é capaz de falar com ambos e isso traz mais vantagens. Nesse início do seu segundo século de existência, o desafio da Turquia de Erdogan vai ser manter a influência em todos os antigos territórios otomanos e além, ao mesmo tempo em que equilibra as alianças ocidentais do país. A seguir, Indonésia, terceira maior democracia do mundo, implanta o projeto para se transformar em potência econômica.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Quando pensamos em potências econômicas da Ásia, os nomes que costumam vir à mente são a Índia, China e Japão. Mas um país quer entrar para este grupo poderoso, a Indonésia, país que abriga a maior população muçulmana do mundo e é também a terceira maior democracia do planeta. Laís Alegrete, da BBC Brasil, nos conta essa história. Uma figura-chave nessa história é o presidente, Joko Widodo, conhecido como Jokowi, que em breve vai deixar o cargo com altos índices de popularidade. Nessa década em que o Widodo ocupou o poder, o país investiu pesado em grandes obras de infraestrutura, desde trens de alta velocidade e estradas até hidrelétricas e parques industriais. E, principalmente, quer criar do zero uma cidade completamente nova, que eu vou detalhar em breve. Tem sido um período de crescimento robusto, que colocou a Indonésia no radar do mundo. Hoje, a Indonésia é a 16ª maior economia do mundo em termos de PIB nominal, ou seja, contabilizando a produção de cada país e convertendo essa produção para dólares. Esse ranking do Banco Mundial, que usa dados do PIB de 2022, lista o Brasil acima dos indonésios em 11º lugar. Os indonésios se saem um pouco melhor quando se mede o PIB por paridade de poder de compra, que é um jeito de mensurar a produção econômica em relação aos preços locais. Essa medição serve para colocar o PIB em perspectiva ao custo de vida em cada país. Sob esse indicador, a Indonésia não só subiu do 10º para o 7º lugar nos últimos 10 anos, como pode ultrapassar a Rússia em 2027, segundo algumas previsões. O Brasil vem logo em seguida, novamente se considerados os dados de 2022. E os planos futuros da Indonésia são ainda mais ambiciosos. O Widodo prometeu transformar a Indonésia em um dos 5 países do mundo com maior renda per capita até 2045, ano do centenário da independência do país em relação à Holanda. 2045, pada 1 abad Indonesia merdeka, Indonesia telah menjadi negara maju. Será que isso é factível? Ainda levaremos alguns anos para descobrir, mas vale ter em mente que esse país conhecido por praias paradisíacas também abriga as maiores reservas de níquel do mundo. E esse é um componente cada vez mais cobiçado, porque serve para produzir baterias de veículos elétricos. A Indonésia costumava exportar níquel bruto, algo que foi banido por Widodo em 2019, com o objetivo de forçar empresas estrangeiras a abrir fábricas na Indonésia para processar o níquel dentro do país e gerar empregos localmente. Desde então, foram criadas no país 44 fábricas de processamento de níquel. O governo Widodo também baniu a exportação de bauxita, que é um minério de alumínio, e pretende estender esse veto também ao cobre. O argumento é o mesmo: industrializar seus recursos naturais domesticamente. Mas a Indonésia ainda depende fortemente do investimento chinês para processar esses minérios. Aliás, muitas das obras de infraestrutura que eu mencionei mais cedo foram feitas dentro da iniciativa chinesa conhecida como Cinturão e Rota, que consiste, de modo bem resumido, no seguinte: a China investe pesado na infraestrutura de diferentes países e, em troca, amplia sua área de influência econômica e geopolítica. Só que a economia da China já não tem crescido no mesmo ritmo de anos atrás, o que deve impactar sua capacidade de investir no exterior e coloca em dúvida o futuro dessa estratégia indonésia de apostar em grandes obras. Outro ponto é que muitas dessas grandes obras são bastante questionáveis do ponto de vista ambiental. E eu vou focar aqui na maior e mais ambiciosa delas, a de construir no meio da floresta uma nova capital para a Indonésia. A capital atual, Jakarta, está literalmente afundando. Isso porque o aumento do nível dos mares faz com que as águas subam 20 centímetros por ano em Jakarta. O Widodo então anunciou 2 anos atrás a criação de Nusantara, prevendo que a nova cidade terá a capacidade de abrigar 2 milhões de habitantes até 2029. As obras de Nusantara têm atraído muitos migrantes em busca de empregos, o que vem movimentando a economia local. Mas a floresta próxima a Nusantara pertence a uma comunidade indígena que agora se vê ameaçada de despejo e briga na justiça para manter suas terras. O risco ambiental também é grande para a fauna local, que inclui esses orangotangos ameaçados de extinção. Autoridades locais afirmam que os danos à natureza serão limitados, mas esse argumento é contestado por ambientalistas.
Críticos também dizem que os trabalhadores da construção civil de Nusantara serão prejudicados pela flexibilização das leis trabalhistas ali, uma medida adotada pelo governo para tentar atrair investidores estrangeiros. Por sinal, muitos investidores estrangeiros, inclusive chineses, ainda não se comprometeram em bancar Nusantara. Com tudo isso, a construção da nova capital é vista como uma espécie de símbolo do estilo de Widodo. De tão grandiosa, é ao mesmo tempo fonte de novas oportunidades e de grandes polêmicas. O presidente vai deixar o poder em outubro, o que nos leva para o outro ponto delicado, as eleições presidenciais de 14 de fevereiro na Indonésia. O atual ministro da Defesa, Prabowo Subianto, concorreu tendo o filho de Widodo como companheiro de chapa. Ganhou com estimados 60% dos votos, mas o passado militar do que deve ser o futuro presidente da Indonésia causou alarme. Prabowo é um ex-general acusado de abusos contra direitos humanos e crimes de guerra durante o regime autocrático de Suharto. Já nos momentos finais do regime, Prabowo teria comandado uma unidade militar especial responsável pelo sequestro e tortura de vários ativistas pró-democracia. 13 dessas pessoas permanecem desaparecidas até hoje, mas Prabowo nega as acusações. Na época, ele foi dispensado do exército e se autoexilou no exterior, mas regressou à Indonésia alguns anos depois. Ele fez fortuna com a produção de óleo de palma, que é um dos mais importantes setores da economia indonésia. E daí, voltou para a política. Agora, em sua terceira tentativa de concorrer à presidência, ele se apresentou com uma nova roupagem para atrair eleitores jovens. Recentemente, ele declarou que seu futuro governo vai agir democraticamente. E agregou, entre aspas, mas não vamos nos eximir de tomar medidas decisivas. A democracia é muito exaustiva, a democracia é bagunçada, a democracia é cara. E ainda não estamos satisfeitos com a nossa democracia. Tem muito espaço para melhorá-la. O fato é que o histórico de Prabowo e o apoio que ele recebeu do atual presidente viraram motivos para protestos. E muitos analistas ficarão de olho no futuro governo para avaliar possíveis erosões democráticas no país. E quanto à economia, tão importante para a popularidade do governo? Prabowo prometeu dar continuidade ao projeto econômico de Widodo. E, para fazer o país ficar entre os mais ricos do mundo, Prabowo afirmou que pretende fazer o país crescer na casa dos 8% ao ano, uma taxa bem acima dos já altos 5% atuais. Ele prometeu também refeições e distribuição de leite gratuitas para a população de baixa renda. A dúvida é como fazer tudo isso caber num orçamento sobrecarregado pelos megaprojetos do atual presidente. E o Pacífico, com seu tamanho e importância, o país está bem no meio da disputa entre China e Estados Unidos por áreas de influência no mundo. Embora o Widodo tenha se aproximado muito de Pequim, ele manteve fortes laços com Washington. O New York Times chama a Indonésia de, entre aspas, país pêndulo, que pode pender a um lado ou outro da disputa política global, a depender do momento e dos interesses em jogo. É uma aposta. Ao mesmo tempo em que pode se beneficiar da aproximação com ambos os lados, a Indonésia pode também sofrer consequências negativas se a disputa entre China e Estados Unidos escalonar. Mas, por enquanto, a Indonésia ainda é vista como uma das maiores histórias de sucesso econômico do sudeste da Ásia. Na avaliação feita pela revista The Economist em 2022, se o país continuar bem-sucedido na sua estratégia, a Indonésia vai melhorar a vida de 250 milhões de pessoas e estimular crescimento em um mundo faminto por isso. Pode até mesmo alterar o equilíbrio de forças global, graças ao seu tamanho e crescente importância. A seguir. Por que os Estados Unidos têm uma presença tão marcante no Oriente Médio?
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O que será que um motociclista tatuado, uma atleta, um sommelier, uma empresária e um influencer digital têm em comum? Com certeza não é o estilo, mas todos combinam com o leite Dália, seja no café da manhã, no lanche, na sua receita ou quando preferir. Leite Dália, o leite que combina com o seu momento. Por quase um século, os Estados Unidos estão, de um jeito ou de outro, presentes no Oriente Médio. Ao longo desse período, amigos se tornaram inimigos, inimigos se tornaram amigos. Adversários se tornaram aliados e os Estados Unidos parecem estar bem no meio de tudo isso. Por conta da diplomacia ou da força militar, Washington se tornou um ator importante nessa região. Mas por que tudo isso acontece? Quem nos conta é a Deutsche Welle. O Oriente Médio é uma região rica em recursos naturais, entre o oeste da Ásia e o norte da África. Essa posição estratégica no mapa faz com que a região tenha um papel importante na política externa de muitos países, Estados Unidos inclusive. Voltando no tempo até 1938, uma empresa de petróleo californiana em Dhahran, leste da Arábia Saudita, começou a perfurar no que logo seria identificado como a maior reserva de petróleo do mundo. Oil has become the cornerstone of the global economy, and that meant a huge strategic importance. Na década seguinte, os americanos construíram um campo aéreo em Dhahran, a primeira base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. Many think that the United States is primarily interested in the Middle East because of oil. But the United States is actually self-sufficient when it comes to oil. It doesn't need this oil from the Middle East. Em 2022, os Estados Unidos figuravam como o maior produtor mundial de petróleo, com produção 30% maior do que o segundo colocado, a Arábia Saudita. Além de ter esse ouro líquido que é o petróleo, o Oriente Médio também é um mercado-chave para fabricantes de armas americanos. Em 2023, os Estados Unidos tiveram um lucro recorde de 238 bilhões de dólares vendendo equipamentos militares para governos estrangeiros, no que equivale a 40% do comércio global de armas. Com vendas de armas, os Estados Unidos estão comprando também influência na região. Israel tem sido o maior receptor cumulativo de ajuda americana desde a Segunda Guerra Mundial, e a maior parte disso só pode ser usada para comprar equipamentos militares americanos. Então, para de fato influenciar essa região, os Estados Unidos precisam de amigos. Os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio foram mudando ao longo das décadas. Algumas alianças são mais formais do que as outras. Por exemplo, a Turquia é um membro da OTAN. Então, em teoria, os Estados Unidos precisam defender a Turquia se ela algum dia for atacada. Outras alianças derivam de disputas de poder na região. O compromisso dos Estados Unidos com Israel não tem paralelos e se mantém desde a criação do Estado israelense em 1948. Inclusive, o presidente americano Harry Truman foi o primeiro a reconhecer Israel como um Estado judaico legítimo, apenas 11 minutos depois que a nova nação foi proclamada. Presidentes americanos também repetidamente destacaram os valores compartilhados entre Estados Unidos e Israel, ao falar da chamada relação especial entre os dois países. Mas essa união não é apenas ideológica. Os Estados Unidos foram um ator-chave nas discussões de um processo de paz entre israelenses e palestinos desde os anos 1990. E apesar dos dramáticos altos e baixos nesse processo, qualquer acordo futuro muito provavelmente será bancado pelos Estados Unidos. Fora Israel e Arábia Saudita, os Estados Unidos hoje também mantêm laços próximos com países como Catar, Bahrein e Egito. Pode ser difícil imaginar isso hoje, mas em meados do século XX, os Estados Unidos consideravam o Irã um dos seus aliados mais próximos na região.
exceto por um golpe de Estado orquestrado pela CIA, que depôs o primeiro líder democraticamente eleito do Irã, Mohammad Mossadegh, em 1953. Mas desde 1979, quando o Irã se tornou uma república islâmica, depois de uma sangrenta revolução, os dois países se tornaram inimigos ferrenhos. Os Estados Unidos tiveram um papel em várias guerras pelo Oriente Médio, mas uma delas é destacada por especialistas como a intervenção mais significativa de todas. Depois do 11 de setembro de 2001, o ataque mais mortal da história americana, os Estados Unidos declararam uma guerra global ao terror. Our war on terror E o país voltou suas atenções ao Oriente Médio. begins with Al-Qaeda, but it does not end there. O então presidente George W. Bush alegava que as ações militares no Iraque visavam buscar armas de destruição em massa, combater grupos terroristas como a Al-Qaeda e libertar os iraquianos do regime autoritário de Saddam Hussein. No entanto, a Al-Qaeda, grupo por trás do 11 de setembro, não tinha afiliações no Iraque. Sua base, na verdade, era o Afeganistão. E nunca ficou comprovado que o Iraque tivesse armas de destruição em massa. Durante o auge da ocupação em 2007, havia quase 250 mil militares americanos na região. Apenas 3 anos depois de sair do Iraque, os Estados Unidos voltaram liderando uma coalizão para combater o grupo autodenominado Estado Islâmico, que emergiu da instabilidade que se seguiu à invasão americana. No entanto, nos anos recentes tem havido menos apetite entre os cidadãos americanos em enviar tropas ao Oriente Médio. Mesmo assim, os Estados Unidos ainda mantêm presença em muitos países da região, atuando como parceiro de alguns estados do Golfo que enfrentam ameaças de segurança nacional. O Oriente Médio abriga rotas estratégicas da navegação global pelo Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Depois que eclodiu a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, combatentes Houthi no Iêmen passaram a alvejar navios mercantes no Mar Vermelho. Isso forçou muitas empresas de navegação a alterar suas rotas e a dar volta na África, uma jornada bem mais longa que encarece o comércio global. Isso apesar de intervenções americanas para tentar impedir esses ataques. E talvez seja por isso que muitos analistas não enxergam um futuro para o Oriente Médio sem que os Estados Unidos estejam envolvidos, de um jeito ou de outro. A seguir. Trump está entregando a Ucrânia para Putin. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O governo Donald Trump anunciou a suspensão do envio de armas consideradas vitais para a Ucrânia combater a invasão russa, como mísseis antiaéreos do sistema Patriot, modelos disparados pelos caças F-16 e munição de precisão guiada.
Segundo o que a Casa Branca divulgou na terça-feira, dia 1º, após a revelação da medida pelo site Político, a decisão foi tomada devido aos baixos estoques desses armamentos no arsenal americano. Como seria previsível, o Kremlin comemorou. Quanto menos armas forem entregues, mais rapidamente o conflito irá acabar, disse o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov. Em Kiev, a medida caiu como uma bomba. Hoje, no mundo militar, nos dá os detalhes. Desde que reassumiu a presidência, Donald Trump não aplicou nenhuma nova sanção à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. E mais do que isso, em alguns casos, a sua administração até aliviou restrições previamente impostas. Como foi o recente caso do levantamento de sanções contra bancos russos para o financiamento de projetos de construção de usinas nucleares. Isso marcou uma ruptura radical com a estratégia adotada pelo ex-presidente Joe Biden, que entre 2022 e janeiro de 2025 impôs mais de 6.200 sanções contra indivíduos, empresas e ativos russos, incluindo bloqueios sobre petróleo, armamentos, tecnologia e setor financeiro. Biden chegou a aplicar mais de 170 sanções por mês contra a Rússia, e nas últimas semanas do seu governo, esse número triplicou. No entanto, agora, com a pausa no regime de aplicação de novas sanções, a Rússia encontrou espaço para respirar. E mais, abriu-se uma nova janela para o surgimento de empresas fictícias que canalizam recursos financeiros e equipamentos sensíveis para Moscou. Segundo registros comerciais, essas companhias fornecem até mesmo chips eletrônicos usados em mísseis de cruzeiro como o KH-101, um dos mísseis russos mais avançados e que, segundo os especialistas, exige grande quantidade de componentes eletrônicos ocidentais. Essas empresas, muitas delas com sede em Hong Kong e Singapura, aparentemente interligadas, adquirem grandes quantidades desses itens de forma perfeitamente legal no mercado internacional, alegando como destino a produção de eletrônicos. No entanto, esses componentes, proibidos na Rússia, acabam nas fábricas russas, que conseguem assim um fluxo contínuo de componentes para suas armas. O resultado disso é uma nova corrida de gato e rato entre reguladores ocidentais e operadores russos, com Moscou tirando vantagem de toda a atual inércia americana para reconstruir a sua máquina de guerra. E agora, com o relaxamento do esforço americano em combater essa prática, Putin fica com ainda mais liberdade para produzir os mísseis que tanto precisa para atingir as cidades ucranianas. E além de não aplicar novas sanções, Trump também vem relaxando algumas. Em abril, o Departamento do Tesouro retirou discretamente Karina Rottenberg, mulher de um bilionário russo próximo de Putin, da lista de sancionados. Karina também tem a cidadania americana e havia sido uma das primeiras russas a sofrer sanções após a invasão de 2022. Além disso, em fevereiro, o Departamento de Justiça encerrou a força-tarefa Kleptocapture, que havia sido criada para caçar e confiscar os ativos de oligarcas russos em todo o mundo. Uma iniciativa que levou ao confisco de 700 milhões de dólares em ativos russos, como iates, mansões e jatos privados nos Estados Unidos. E para completar, convém lembrar que a Rússia sequer foi incluída nas novas tarifas americanas aplicadas por Trump, medidas que incluíram a aplicação mínima de 10% de sobretaxa nas importações sobre praticamente todos os países do mundo, mas não a Rússia. Essas omissões, para muitos analistas, sinalizam uma postura mais permissiva dos Estados Unidos em relação à Rússia, levando alguns a acreditarem que isso demonstra que Washington está mais disposto a tolerar a invasão russa da Ucrânia e menos interessado em detê-la. Com os Estados Unidos recuando, a União Europeia tem assumido o papel de principal força sancionadora contra a Rússia. Mas o bloco ainda tem dificuldades em atingir com força os atores fora da Rússia que ajudam Moscou a burlar restrições. Esses intermediários, as chamadas redes de terceiros países, continuam essenciais para manter ativas as linhas de abastecimento de guerra russas. Historicamente, os Estados Unidos lideravam esse esforço por razões geopolíticas, mas agora esse protagonismo começa a migrar para a Europa.
No Congresso dos Estados Unidos, porém, cresce a pressão para que Washington volte à ofensiva, com um novo projeto de lei apresentado por senadores dos dois partidos, propondo restrições mais severas, incluindo tarifas de 500% sobre qualquer país que ainda compre energia russa, como a China, a Índia e até mesmo o Brasil, que é atualmente o segundo maior importador de diesel russo em todo o mundo. Se essa sanção for aprovada e aplicada, a Rússia perderá grande parte do que resta da sua principal fonte de renda. No entanto, especialistas alertam que, mesmo se aprovada no Congresso e Senado, a sua aplicação ainda dependerá de uma ordem direta de Trump. Enquanto as sanções esfriam, outro golpe para a Ucrânia veio da suspensão de armas norte-americanas. No dia 1º de julho de 2025, a Casa Branca anunciou a interrupção temporária da entrega de mísseis, bombas guiadas e munições de artilharia. E entre os itens suspensos estão interceptadores para os sistemas de defesa aérea Patriot e até mesmo mísseis usados pelos caças F-16 ucranianos. Essas armas têm sido essenciais para conter os ataques russos com drones e mísseis de cruzeiro que se intensificaram nos últimos meses. O Pentágono justificou a decisão alegando preocupação com os baixos estoques de munição dos próprios Estados Unidos e com a necessidade de manter a prontidão para enfrentar outras ameaças em diferentes regiões do mundo, com destaque para Israel. Muitas dessas armas estavam previstas para serem entregues nas próximas semanas e meses, com o gesto podendo sinalizar algo maior, o possível início de uma retirada gradual dos Estados Unidos como principais fornecedores de armamento para Kiev. Algo que poderá ser interpretado por Putin como um sinal de fraqueza ou, pelo menos, de cansaço no apoio ocidental, o que poderá encorajá-lo a prolongar e a intensificar ainda mais os seus brutais ataques contra alvos civis ucranianos. Diversos congressistas e senadores, não só democratas, mas também republicanos, criticaram duramente a medida, alegando que os Estados Unidos estão prejudicando a capacidade de defesa aérea da Ucrânia, justamente quando as cidades ucranianas estão sob ataques diários cada vez mais intensos. Essa tensão reflete uma mudança de clima em Washington. No início da guerra, Volodymyr Zelensky foi recebido como herói no Capitólio e o então presidente Biden prometeu apoio pelo tempo que fosse necessário. Mas hoje, esse entusiasmo desapareceu, com Zelensky tendo sido confrontado e expulso da Casa Branca por Trump, que inclusive o acusou de, ao se defender da agressão russa, estar levando o mundo em direção à Terceira Guerra Mundial. É também importante lembrar que, desde que Trump voltou à presidência, nenhum novo pacote de ajuda militar à Ucrânia foi proposto. O cenário atual aponta para uma Ucrânia mais isolada e uma Rússia cada vez mais fortalecida pelos Estados Unidos, com acesso renovado a componentes vitais e, acima de tudo, sofrendo muito menos pressão por parte dos Estados Unidos. Enquanto o Congresso debate novas medidas e a Europa tenta preencher o vácuo, a pergunta permanece: até que ponto Trump está mesmo disposto a se afastar e quais serão as consequências para a ordem mundial se o apoio americano à Ucrânia desaparecer? A seguir. OTAN se prepara para a guerra com a Rússia sem a companhia dos Estados Unidos. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Depois de muitas hesitações, a Organização do Tratado Atlântico Norte, reunida semana passada em Haia, tomou algumas medidas drásticas. A primeira delas foi passar de 2% para 5% do PIB, a verba que cada país membro deve destinar à organização. Esta medida não deixa de ser uma vitória de Trump, que há muito vinha cobrando dos seus parceiros nesse sentido. A segunda foi se preparar para uma guerra com a Rússia,
o que os europeus veem como inevitável diante do expansionismo de Vladimir Putin. E o terceiro aspecto é se prepararem para a guerra sem contar com o apoio dos Estados Unidos. Donald Trump se tornou inconfiável para os europeus, tendo inclusive ameaçado de deixar a Aliança Atlântica. Em um de seus mais recentes pronunciamentos, Trump andou relativizando o artigo 5º do Estatuto da OTAN, o que diz que se um país membro foi atacado, todos os demais têm de sair em sua defesa. Ao dizer que o artigo merecia interpretação, Trump já deixou claro que poderia usar este argumento no caso de se ver envolvido em uma guerra de um de seus parceiros com outro inimigo externo. O primeiro alerta com relação a um rearmamento em função da expansão russa partiu da Alemanha, mais especificamente do ministro da Defesa Boris Pistorius. Em um discurso no parlamento, ele foi enfático ao dizer que as Bundeswehr, as forças armadas do país, devem estar prontas para uma guerra com a Rússia até 2029. Ele defende a volta do serviço militar obrigatório, extinto em 2011, e a preparação de homens e mulheres fortes para defender o país em uma emergência. Hoje, vemos mais claramente do que nunca como é importante ter uma indústria de defesa europeia e alemã que possa produzir continuamente todos os principais tipos de armas e as munições necessárias, disse na ocasião o então chanceler Olaf Scholz, acrescentando que o ataque da Rússia à Ucrânia, em violação do direito internacional, apresentou a toda a Alemanha uma nova realidade política de segurança. O que mostra que esta política bélica alemã tem o respaldo dos dirigentes que se sucedem é a atitude do atual chanceler Friedrich Merz de autorizar a Ucrânia a usar armamentos alemães dentro de qualquer parte do território russo. E mais, resolveu partir para a produção conjunta de mísseis com a Ucrânia. Os alemães resolveram inclusive aproveitar uma fábrica da Volkswagen desativada para transformá-la em fábrica de componentes bélicos. Agora, o que mais chama a atenção é que a Europa, além de decidir enviar mais 35 bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia, manifestou o seu interesse em ir preparando a entrada da Ucrânia na OTAN. Ora, um dos principais motivos de Putin ter invadido a Ucrânia foi a intenção do país em fazer parte da OTAN. Putin deixara claro na ocasião que não toleraria o avanço de forças estrangeiras para junto de suas fronteiras. No entanto, para o porta-voz da OTAN, a entrada da Ucrânia na aliança é um processo irreversível. Tudo isso deixa no ar um perigoso enfrentamento que vem pela frente. Diferentemente de Trump, que chegou a acenar a Zelensky para entregar as áreas tomadas por Putin, a Europa não aceita a tomada de territórios pela força e invoca, para isto, decisão das Nações Unidas tomada ao final da Segunda Guerra. A demonstração de unidade justificou a classificação da cúpula feita pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, como transformadora, embora tenha encoberto divisões. A promessa de gastos coloca os aliados europeus e o Canadá em um caminho íngreme rumo a investimentos militares significativos. Um ataque a um é um ataque a todos, disseram os 32 países da OTAN na declaração final da cúpula, em referência ao artigo 5º do Estatuto da Organização. Ou seja, uma maneira de alertar o presidente Trump para o compromisso que ele tem com a organização. Uma organização que, como se observa, está entrando numa arriscada empreitada e que deixa cada vez mais possível de se concretizar a previsão do ministro da Defesa alemão, Pistorius. Até 2029, haverá guerra com a Rússia.
O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes, coordenação de jornalismo Rafael Sequim e direção-geral Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e BioPlus, que produz o Biol 2000. Associe-se ao Cindy Lojas Poa e contrate agora seu certificado digital com desconto. Acesse em certificado.conectarhub.com.br e aproveita. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimentos, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, fossas, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicações. Biol 2000, um produto ecológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você nem precisa ir atrás dele, basta pedir pelo WhatsApp 97401-2992. Eu vou repetir, 97401-2992. Ou, se você for na Tubolândia, comprar algum produto lá, saiba que ele está disponível também ali na Tubolândia, o Biol 2000. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. A apresentação, Jurandir Soares.